O Conselho Nacional de Trânsito aprovou nesta segunda uma resolução que acaba com aulas obrigatórias em autoescolas. Segundo o Ministério dos Transportes, a resolução simplifica etapas do processo para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Amplia as formas de preparação do candidato e retira também a obrigatoriedade daquela fase da autoescola para fazer a prova de direção. Além disso, de acordo com o Ministério, a nova resolução pode reduzir em até 80% o custo total da CNH, que hoje pode chegar até R$ 5.000, hein? Entre as principais mudanças, o Ministério dos Transportes vai disponibilizar o curso teórico de forma gratuita e online. Então, quem preferir estudar presencialmente poderá fazer isso nas autoescolas ou em instituições credenciadas. As aulas práticas terão carga horária mínima de 2 horas, em vez de 20 horas aula. O candidato poderá ainda escolher entre fazer aulas práticas, em autoescolas tradicionais ou com instrutores autônomos credenciados pelos DETRANS. Esses instrutores são profissionais autorizados e fiscalizados pelos órgãos estaduais, mas que seguem critérios padronizados nacionalmente. A identificação e o controle desses profissionais serão integrados à carteira digital de trânsito. Ainda segundo o Ministério dos Transportes, as mudanças que vão para essas pessoas, que vão obter a CNH, agora elas só vão precisar comparecer presencialmente, comparecer às etapas obrigatórias, como na coleta biométrica e também para o exame médico. O restante poderá ser feito de forma digital. Já para quem quer obter a habilitação nas categorias C, D e E, o processo será modernizado. A resolução aprovada passará a valer assim que for publicada no Diário Oficial da União. E sobre este assunto, nós conversamos agora com Flávia Weg Bissoli, que é presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB Lapa. Doutora, tudo bem? Bom dia, bem-vinda novamente. Bom dia, muito obrigada, Thalita. Estamos aqui, prazer em revê-la. Bom, doutora, para a gente, então, fazer um comparativo, com aquele primeiro texto que foi lançado e com esse que agora foi aprovado pelo CONTRAN. Mudou alguma regra? Eu lembro que quando conversamos a primeira vez, a avaliação era de que essa possibilidade, de facilitação pudesse trazer algum prejuízo até na formação desse motorista, desse futuro motorista no desenrolar do trânsito. Mas, pelo que nós acabamos de ler, ainda haverá a possibilidade da autoescola. O que me parece é que agora esse futuro condutor vai ter mais liberdade para fazer a sua escolha ali na hora de obter a sua CNH. Exatamente. Na verdade, a resolução, a minuta, ela foi integral, ela foi aprovada por unanimidade na íntegra, e realmente, assim, não é que a autoescola, ela não é mais a única porta de entrada para o processo da primeira habilitação. Então, nós vamos ter essa gama de mudanças, do instrutor autônomo, empresas credenciadas, Sistema S, escolas públicas de trânsito. Então, ele vai ter um leque de opções para saber onde ele vai começar e onde ele vai terminar o processo de habilitação. Só que a autoescola, o Centro de Formação de Condutores, eles continuam credenciados para tanto, com toda a estrutura, e o pretenso condutor, ele pode escolher continuar fazendo numa autoescola. Então, aí cabe a ele escolher onde ele quer iniciar o processo e verificar o objetivo do governo, que foi a flexibilização, a desburocratização e o barateamento aí do valor do processo de habilitação. Na tua avaliação, esse processo, ele pode trazer algum ponto negativo em relação até a formação dos motoristas, no sentido de, às vezes a pessoa vai ter aquele recurso para pagar uma autoescola, mas já que tem essa liberdade, vai preferir fazer essa formação um pouco mais flexível. De alguma forma, a longo prazo, a gente pode ter algum impacto negativo em relação a essa medida? Olha, em curto prazo, ao meu ver, o impacto vai ser o aumento da demanda. Até porque, desde que começou a consulta pública, e as matérias sobre essa mudança no processo de habilitação, já caiu drasticamente a procura do pretenso condutor, porque ele ficou aguardando, o resultado da minuta, que será bem mais flexibilizado e bem mais barato, para ele iniciar o processo. Então, a curto prazo, assim, eu acredito que o impacto vai ser um aumento de demanda, Quando o próprio governo ele admite que existe 20 milhões de brasileiros dirigindo sem habilitação e outros 10 milhões na idade de iniciar o processo da habilitação, isso já revela uma falha bem grave aí de fiscalização. E diante desse cenário, a solução apresentada foi baratear e flexibilizar, o processo. Reduzindo, por exemplo, de 20 para 2 horas aulas,
Agora, sem reforço na fiscalização, no monitoramento, na educação, isso tende a levar ao exame um candidato menos preparado. Se o Estado afrouxa a formação, mas não fortalece os outros pilares, né, educação, fiscalização, a tendência é que os índices de acidentes e mortalidades no futuro subam. Modernizar é positivo, né? A gente precisa de regras novas, de rever, de reciclar, mas sem o lastro técnico, as câmeras temáticas terem discutido esse assunto, é colocar mais pessoas no trânsito sem um preparo real, aumentando o risco para todos nós que estamos na via pública, sejamos lá como motoristas, ou como ciclistas, ou como pedestres. Quando esse assunto veio em discussão e agora com essa aprovação dos Ministérios dos Transportes, né, minha avaliação, e aí até uma questão mais pessoal, avalio que o motorista ele tem que ter essa liberdade realmente de escolher a melhor formação. Mas, quando a senhora fala na questão da fiscalização, eu imagino que o governo também vai ter que criar uma nova, estratégia, né? Porque imagina, muitos motoristas têm teriam essa habilidade para se cadastrar, né, se colocar ali junto a essas credenciais exigidas para dar essa aula, mesmo que de forma individual. Mas também me preocupa um pouquinho a criação ou o surgimento de um mercado paralelo, né? Imagina, o governo vai ter mesmo os mecanismos para avaliar todos esses instrutores que vão se colocar como profissionais habilitados para esse tipo de formação? Isso é um ponto crítico, porque a figura do instrutor autônomo, ela só funciona bem se esse credenciamento for rigoroso, se a formação pedagógica for adequada e se houver uma fiscalização real e contínua dos DETRANs. Se o controle for sério, é possível ter um mercado saudável, mas se o credenciamento for apenas formal, sem auditoria, sem uma punição rápida, né, um canal, até um saque, um canal de atendimento, como as autoescolas hoje, Centro de Formação de Condutores, possuem com o órgão, eu estou tirando a minha habilitação, eu não concordei com uma atitude do meu instrutor na aula prática, eu não concordei com um sistema, um procedimento dentro da empresa, eu tenho onde reclamar, porque existe uma empresa credenciada para tanto, que ela responde administrativamente por o que acontecer dentro do meu contrato ali da primeira habilitação. Agora, esse ponto é bem crítico para um instrutor autônomo, um mercado paralelo, né, de instrutores sem qualificação. Porque se eles ficarem ali com aquela guerra de força por preços mais baixos, pensando na demanda, sem compromisso com a segurança, certamente nós teremos problemas futuros. Agora, doutor, esse modelo, né, colocado hoje, ele aproxima o Brasil de outros países, ele isola o Brasil nesse tipo de decisão? O que reflete sobre a nossa política nacional de trânsito essa medida? No papel, ele tende a se aproximar de outros países, né, como os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido, onde o foco não está na prova, né? Desculpa, o foco está na prova, não está na quantidade de aulas. Mas existe uma diferença estrutural, assim, fenomenal nesses países, que há educação de trânsito desde a pré-escola. Então, a fiscalização intensa, um seguro mais caro, a inspeção técnica rigorosa, isso tudo não existe no Brasil. Se nós formos comparar ali, a gente está copiando apenas o rótulo, né? Menos aulas, mais autonomia. Mas sem copiar o sistema de educação e fiscalização, nós corremos o risco de ficar num meio termo perigoso. Juridicamente, parece moderno, avançado, mas em termos de segurança viária, estamos muito longe desses países. Não, ao meu ver, eu não consigo enxergar uma comparação. É bem diferente a nossa estrutura, né? Doutora, até pegando esse ponto que a senhora falou, né, do ponto de vista jurídico, há precedentes para que ações sejam apresentadas contrárias a essa medida? Como é que o CONTRAN também deve se colocar daqui para frente, né? Precisa fazer revisões no que já vinha sendo aplicado até aqui? Como é que vai ser esse processo agora de mudança? Sim, pelo menos o que eu tenho acompanhado é que as entidades de classe, várias associações, tendem a discutir a resolução no judiciário, sim, tá?
E agora, eu acho que só o tempo vai nos dizer, vai nos mostrar ali com um parâmetro, com números, uma estatística séria do que está funcionando, o que não está funcionando, para a gente poder discutir. Porque logo de início, tem que achar as ilegalidades, o que a classe entende que aquilo pode realmente trazer um problema muito grave, tanto para a categoria quanto para os condutores nas vias, e já questionar. Porque a resolução, ela não é blindada, né? Como toda legislação, ela pode ser questionada juridicamente. Então, existe sim uma intenção de se questionar. Agora, modificar a resolução, a partir do momento que ela for publicada no Diário Oficial da União, da minuta, do jeito que ela já saiu, eu acredito muito difícil. Até porque, geralmente, em trânsito, a rotina publica-se uma resolução, uma portaria, e depois de você verificar ali, passados meses ou anos, se aquilo funciona ou não funciona, revoga-se. Então, é muito difícil a gente conseguir alguns artigos, você conseguir alterar. Geralmente, revoga-se, porque vai tudo modificando, né? A sociedade vai modificando, a legislação também, e a gente vai vendo na prática ali o que vai acontecendo. E geralmente aquilo, às vezes, são tantas mudanças que não compensa ficar revogando uma ou outra, um artigo. Então, aí, revoga-se a resolução toda. É isso, vamos acompanhar então. Como a doutora falou, estamos no início dessa mudança, trazendo essa flexibilidade, essa possibilidade, né, de que o aluno, o condutor, o futuro motorista, possa ter a liberdade para escolher, realmente, sem essas prisões aí de autoescolas, mas o governo também, em contrapartida, tem que investir na capacitação e também no controle desses profissionais. Doutora Flávia, muito obrigada pela tua participação. Excelente dia para a senhora. Até uma próxima. Eu que agradeço, igualmente.